Se você por acaso já esteve atrás de um livro que tinha em tudo que é editora e não sabia qual edição comprar, vem cá que eu vou te ajudar. Oi, meu nome é Ana Luz e eu decidi fazer um vídeo basicamente muito materialista que eu decidi trazer a minha coleção de livros clássicos para mostrar para vocês. Basicamente como vai funcionar. Existem vários livros que estão em domínio público e que são considerados clássicos e que as editoras têm cada uma, né, a sua versão, uma edição diferente, uma edição ilustrada, edição de bolso, enfim. E como eu tenho um pouquinho de muita coisa, eu tenho muito livro clássico aqui em casa, então eu decidi trazer alguns livros de algumas editoras famosas. Não vou trazer todas hoje, talvez eu traga mais pra frente um outro vídeo, porque eu realmente tenho muito livro de muita editora. Então eu decidi fazer uma resenha de como é a minha percepção sobre esses livros para ajudar você, né, a encontrar o livro certo, mesmo que não seja o mesmo material, o mesmo autor, pelo menos pelo trato que a editora dá para esse material, você já vai ter uma base para o que comprar, né, quando você estiver atrás do seu livro. Vamos começar então com a Nova Fronteira, porque ela tem esses boxes aqui que são muito almejados, né, raramente entra em promoção, assim, uma promoção realmente bem vantajosa, e que eles são muito, assim, item de consumo, de desejo de consumo da galera, e eles são super estruturados, sabe? Eles são edições realmente bastante rígidas, bem protegidas, o que é bem bacana, porque tem muito box aí que é só uma caixa, né, que, enfim, acho que não vale a pena. Então essa editora trouxe 2 boxes do Shakespeare, né, eu não sei se vai trazer mais, possivelmente sim, porque teve um retorno positivo. Então esse primeiro volume tem Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, A Tempestade, Ricardo III, Ricardo II, Júlio César, Antônio e Cleópatra. Então, assim, é história de comédia, de tragédia e peças históricas. E, no geral, tem um breve texto introdutório, né, para apresentar a peça. Eu não sei dizer muito sobre a tradução, porque essas edições aqui são meio que novas na minha estante. Eu ganhei de uma inscrita, que é a Yara. Inclusive, Yara, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo, muito obrigada. Mas, assim, eu não posso ainda dizer sobre a tradução, mas eu nunca vi reclamações sobre, né? Eu consumo muito conteúdo literário, já vi resenha de pessoas que leram nessa edição aqui. São edições bonitas, muito bonitas, sabe? São obras de arte mesmo que estão na capa. Eu acho que vale a pena, tá? Ainda não li nesse material aqui, mas eu não tenho muito a questionar sobre traduções da Nova Fronteira no geral. E aí, nessa linha também, eu ganhei de presente do Páginas de Euterpe. Então eles me deram esse box aqui, maravilhoso também, das obras do Machado, né? As principais obras. Um box bem bonito, um box bem estruturado também, sabe? Bem rígido, que a gente vê que protege o livro. As edições são muito bonitas, mas também é nesse esquema de não ter muito introdução, sabe? Tipo, de ter um texto de apoio, um texto introdutório. Realmente não é o foco, é realmente a história em si. Sobre tradução a gente não precisa nem falar, né? Tem um bom espaçamento. O entre linhas não é 100%, né? Aquela coisa, oh meu Deus, que maravilha. Mas é uma edição boa, sabe? Confortável de se ler, um papel amarelado. Eu gosto bastante, não tenho nada contra. E sobre essa questão de ter textos de aprofundamento ou não, né? De introdução, eu acho que vai muito de leitor para leitor. Se você é um leitor que ainda não está habituado com aquele período ou com aquele autor, é bom sim ter um texto com fortuna crítica que é para ajudar você a se ambientar, ou com a escrita, ou com o período, com a época, enfim. Agora, se você é uma pessoa que já está acostumada com esse tipo de história, com essa época, com esse autor, talvez não seja. Pelo menos para mim, tem histórias que eu não sinto tanta falta, sabe? Mas é sempre bacana. Eles têm essa coleção aqui, que é a Biblioteca Áurea. É famosinha, né? Eu só tenho esses 2 volumes e os 2 são do Charles Dickens. Esse daqui é só do Charles Dickens e esse daqui é com o Wilkie Collins, tá? Mas primeiro eu vou falar da Casa Soturna, né, que eu já comecei a ler. Essa daqui eu acho que, assim, eles espremeram muito, é uma história muito longa, então acho que a diagramação tá apertadinha, tá? É a única editora que trouxe esse livro pro Brasil, pelo menos, né, nesse momento, né, se você for atrás de sebo e tal, estante virtual, talvez você encontre outros volumes de outras editoras. Mas atualmente, realmente, só Nova Fronteira publica. Eu acho que hoje não é mais nem nessa edição aqui, porém, eu acho que o miolo é semelhante, porque é a mesma quantidade de páginas e é bem apertadinho, tá? Eu vi uma moça que tinha essa edição, mas ela leu em inglês e ela não gostou muito da forma como foi traduzido, tanto a ambientação, que é muito mais sombria quando se lê em inglês, mas eu acho que, enfim, tradução tem coisa que se perde mesmo. Mas uma coisa que ela comentou e que eu concordo é que os nomes dos personagens são traduzidos aqui. Então, por exemplo, se em inglês é Robert, aqui é Roberto. Então, assim, não faz muito sentido traduzir nomes se o livro não é infantil, né? Quando é infantil a gente entende que é para não afastar tanto a criança daquele conteúdo, mas em inglês, assim, para adulto eu realmente não entendo por que traduzir nomes em específico. Mas enfim, é uma questão, eu não acho que isso daqui vai impedir você de entrar na história, mas fica aí essa informação. Só que, como eu falei, é o único que tem aqui no Brasil no momento, né, se você não for atrás de sebo. E a questão é que geralmente essas publicações antigas de clássicos são bem apertadinhas, então
Acho que é melhor você vir por essa daqui, que não é tão apertadinha assim, só um pouquinho. Mas a gente vê que essa questão da diagramação ser apertada é só em livros mais longos, porque, por exemplo, esse daqui é o Abismo, que é um livro mais curtinho. Olha como ela já é mais espaçada, já é mais confortável de ler. É isso que eu falo. A diagramação, no geral, da Nova Fronteira é bem confortável, sabe? Eu não sou grande fã de livros capa dura em termos de conforto. Eles são bonitos, mas eles não são exatamente confortáveis. Mas para livros finos, assim, eu acho que tá ótimo. Outras edições que eu tenho avulsas da Agatha Christie. Ah, mas Ana Luz, Agatha Christie é clássico. Olha, não sei, eu considero, porque são livros que, se a gente for parar pra pensar, estão aí no mundo, já tem quase 100 anos. Acho que os primeiros livros da autora foram publicados na década de 30, né, do século passado, ou seja, mas não é nem essa questão de tempo, é porque a gente para pra pensar, eles são referência em obras de mistério, seja na literatura, seja em outras mídias, série, filme, são referências, são altamente buscados. Então eu acho que sim, Agatha Christie pode ser considerado clássico, até porque, pensa, ela é pioneira em muita coisa, ela é uma mulher, sabe, escrevendo mistério, escrevendo histórias de assassinato, enfim. E eu tenho essa edição aqui de Um Corpo na Biblioteca. Também ganhei de presente, muita coisa eu ganhei de presente, tá? De amigos, enfim. Quando ainda tinha essa coleção pela Nova Fronteira, depois a HarperCollins deu seguimento a essas coleções, então só tem esse daqui avulso, tem muitos que são vendidos em box, enfim, não é difícil de achar. Papelzinho amarelinho, boa diagramação, não é a maior letra do mundo, mas também não é pequena, eu acho que é um bom ponto, sabe, um meio termo bacana. E é isso. Agora eu também tenho edições mais antigas, dessas que você encontra em sebo, e já são em papel branco, mas assim, você é querer muito um papelzinho amarelo, uma diagramação super confortável, quando a gente sabe que a edição é mais antiga mesmo. Aí eu tenho esse daqui que é Assassinato no Expresso do Oriente. Eu tenho esse daqui que é Caio Pano. Caio Pano, eu não sei se pode ser considerado clássico, porque é o último livro do Poirot, foi lançado já na década de 70, foi só para encerrar a série, para que ninguém desse continuação. Curiosamente, né, tem gente que realmente está licenciado aí produzindo livros de continuação. Não sei como, mas tem. Não tem no Brasil, mas vende lá fora. E além desse, eu também tenho esse daqui que eu também peguei em sebo, que é bem pequenininho, tá? Já é a letra bem pequenininha, mas é super maleável, super confortável de ler. Que é o Natal de Poirot. Esse daqui é facilmente encontrado em sebo, tá? Em estante virtual, enfim. Eu encontrei, inclusive, no Marketplace da Amazon. Se você quiser esses livros mais antiguinhos, mais baratos, é uma Agatha Christie acessível, né? Quando você compra em sebo, porque não tem. Hoje a gente vê muito edição de luxo, capa dura e não sei o que. E isso encarece o produto porque agrega valor. Então, se você não tem problema com letra um pouquinho pequena, agora a gente vai para uma editora um tanto quanto polêmica, mas aqui eu tenho mais livro, que é a Martin Claret. Se você é novo nesse mundo de conhecimento de editora, talvez você não conheça a treta, eu vou até explicar um pouco pra você pelo que eu lembro, mas é o seguinte, a Martin Claret, lá no início dos anos 2000, tinha essas edições aqui, tá? Não sei se vocês se lembram, certamente vocês já viram porque eram edições, assim, baratas, eram tipo R$10, os mais grossos eram 15, e assim, era muito fácil de encontrar. Eu mesma tenho alguns desde a infância, minha casa era cheia porque eu morava com minhas tias liam, então enfim. Eu acho que vocês também já chegaram a pegar algum texto obrigatório para a escola ou para o vestibular nessas edições aqui. É uma experiência geral, né, de quem pelo menos foi jovem lá pelos anos 2000, criança, adolescente, enfim. A polêmica é porque eles publicaram Crime e Castigo do Dostoiévski nessas edições assim, e eles pegaram uma tradução, deram o nome lá pro tradutor X. Só que aí alguém percebeu que essa tradução era idêntica a uma que não era publicada desde os anos 70 ou 80 do José Olímpio, da editora José Olímpio. Então pegaram a mesma tradução, tiraram o nome do tradutor original, inventaram o nome de outra pessoa e ficou por isso mesmo, acharam que não iam perceber. Só que perceberam, lá por 2007 essa história vazou e aí foi o caos, né? Porque foi extremamente desrespeitoso por parte da Martin Claret fazer isso. Tanto com o tradutor original, que eu nem sei se ainda estava vivo na época, quanto com toda uma equipe, com os consumidores, com tudo, sabe? Foi horrível o que eles fizeram. E aí pegou muito mal, só que muitas pessoas se prendem a esse evento de uma descoberta feita lá em 2007, há quase 20 anos, e até hoje rechaçam a editora. Eu acho que é gravíssimo o que eles fizeram, de fato é. A questão é que eu não sei se eu devo me prender a um evento que aconteceu há quase 20 anos, porque se a gente for parar pra pensar, as pessoas já mudaram na equipe certamente, eu não sei quem são mais os dirigentes, se é a mesma galera lá no início dos anos 2000 que publicou essa gafe, né? Então, assim, não dá pra chamar de gafe, tá? Acho que é plágio, enfim, não sou advogada. E essa é uma descoberta de todo esse auê, eu descobri na pandemia, tá? Então, assim, é uma polêmica que não é tão falada assim, só quem é realmente muito por dentro de treta literária sabe disso. Então, eu descobri recente, eu já tinha uma vasta coleção da Martin Claret quando eu descobri, mas se isso é uma coisa que incomoda você,
Tudo bem, eu acho que é válido, né, eu falar isso, porque aí você já não compra livros, né, dessa editora. Mas bora lá, vamos falar sobre livros da Martin Claret. O primeiro que eu tenho a falar sobre é dessa edição antiga, tá? Existem duas versões desses livros aqui. Tem essa versão assim, mas deixa eu pegar. Por exemplo, tem esses livros que eles são com laminação fosca, que a gente vê que claramente são pinturas. E tem esses livros que a gente vê que é uma edição mais atual, não é mais laminação fosca, dá pra ver que tem um brilho. Esses livros aqui são mais recentes. Eu não sei dizer se houve uma revisão na tradução, porque, por exemplo, dá pra ver que essas traduções aqui, eu comprei isso aqui quando eu tinha 17 anos, sabe? Tipo, meu primeiro salário de bolsista na faculdade, eu comprei. E dá pra ver que tem um trato na tradução, que eu não sei, né, se eles pagavam ou não, porque é daquela época polêmica. Não que eu fosse universitária em 2007, né, mas eles demoraram muito a mudar essa coleção. Enfim, e o que acontece é que era uma tradução um pouquinho truncada. Por exemplo, é o tipo de frase que, em vez de dizer vamos a um piquenique, a pessoa falaria vamos a um converscote. Eu tô aqui dando um exemplo aleatório, eu não tô nem dizendo que isso acontece aqui, só tô dando um exemplo de como mudanças e escolhas de palavras são feitas de uma forma não tão usual para o nosso vocabulário, que a Martin Claret já não adere, tá? Então, se você for atrás de sebo e encontrar essas edições mais antigas, tenha em mente de que é de um vocabulário mais antigo. E assim, o texto é super apertado, super apertado em tudo, sabe? Margem, entrelinha, tamanho de fonte. Não tem exatamente um texto de apoio, não me recordo se esse daqui tem, eu acho que não, mas tem alguns que tem, por incrível que pareça. Então esses livros assim da Jane Austen, eles não têm texto de apoio. Sonhos de uma Noite de Verão, essa edição aqui que eu tenho aqui é um pouquinho mais recente, tem um textinho de uma estudiosa da USP, é bem bacaninha. Mesmo com essa nova roupagem, devo dizer que a diagramação também continua bem pequena, só ampliou a margem. Essa daqui com capa mais brilhante vocês encontram para vender. Então assim, entendam que a margem ampliou, mas a diagramação também é minúscula, sabe? Tipo, ou essa daqui do Franz Kafka. Essa daqui eu não sei dizer se tem um texto de apoio, porque eu ainda não li. Uma vez eu fiz uma resenha sobre o Soldado Svejk, as aventuras, acho, do Soldado Svejk, e me criticaram, dizendo que nenhum booktuber lê Franz Kafka. Enfim, desde aquela época eu ainda não li Franz Kafka. Me desculpe aí a pessoa que me criticou e me achou a pessoa mais ignorante do mundo por isso. Também tenho Noites Brancas e outras histórias. Esse daqui tem uma versão atual. Esse aqui tem um compilado de várias histórias do Dostoiévski, tá? Tem também Memórias do Subsolo. Não lembro muito da história porque eu era adolescente quando eu li e não me marcou na época, acho que merece uma leitura. Esse daqui é possivelmente o livro mais antigo que eu tenho na estante, eu ganhei quando eu tinha 8 anos da minha mãe. Não li quando eu tinha 8 anos, tá, galera? Eu li mais velha. Mas é aquele mesmo esquema de Jane Austen que eu falei pra vocês. Também tem As Aventuras de Pinóquio, eu ganhei da minha tia quando eu tinha uns 11 anos. Esse daqui tem imagens e eu achei que seria de bom tom, aos 11 anos, pintar as ilustrações do livro. Então, a gente não vê muitos desses livros com imagem. Vale dizer que é o texto integral, sabe? E que aos 11 anos eu também não gostei muito, mas é porque eu nunca gostei muito de Pinóquio, sabe? Eu acho que ele é muito ingrato com o Gepeto, isso me dava uma angústia muito grande. Tem essa edição maravilhosa do Drácula, olha essa capa, super apertadinha, tá? Enfim. Eu também tenho de volume da Jane Austen. Jane Austen é uma autora que ela tem uma casa muito forte na Martin Claret, porque é uma editora que tenta sempre atualizar os formatos dessa autora. Eles têm um cuidado grande em relação a isso. E aí eu tenho essa edição aqui também, que, por exemplo, eu comprei acho que em 2013, olha como ela já tá toda estragada, assim. Livros que eu tenho desde que eu tenho 8 anos de idade, 11 anos de idade, não tão estragados assim, mas esse daqui, né, a qualidade do papel ficou super amarelado. E aí, essa edição aqui, dessas que são mais floreadas, vocês ainda encontram para vender, não com tanta facilidade, mas a Martin Claret já está meio que tirando para dar margem para outros livros. Eles estão tirando todos os que são de capa flexível. Hoje você realmente acha com mais facilidade livros de capa dura da Jane Austen. É uma autora que eles realmente tentam manter uma linha, né, visual. E aí você encontra em sebo, tranquilamente, e é um livro confortável de se ler, tá? Não tem muita margem, mas a diagramação é boa. Tem um entre linhas, que é uma coisa que as editoras não prestam muita atenção, mas tem um entre linhas bom e é muito confortável de se ler. Infelizmente, eu não achei esse livro tudo isso, eu acho que é um dos livros mais bobinhos da autora. E aí, como eu falei, eles estão substituindo, né, tudo por capa dura. Então, as edições de bolso, se antes eram assim, hoje elas são em capa dura também, tá? São edições super bonitinhas, super graciosas, mas sem nenhum texto de apoio. Eu lembro que eu li esse livro aqui numa leitura com conjunto com uma amiga e ela estava lendo a edição da Zahar. E tinham coisas que tinham nas notas de rodapé, que os tradutores traziam, que era interessante para a história, que a minha não tinha. A minha é bem crua, mas em termos de diagramação é bem gostosinha. Para um livro de bolso é bem confortável de se ler. Mas assim, as edições mais famosas da Martin Claret, da Jane Austen, são essas aqui, tá? Que elas têm um corte colorido, elas são capa dura, são bem robustas, o papel é grosso, é mais confortável de se ler.
Porém, devo dizer que tem uns erros aí de revisão, tá? De vez em quando tem algumas edições, né? Eu sei que tem várias tiragens. Tem gente que leu o livro, por exemplo, Orgulho e Preconceito nessa edição e achou maravilhoso, tem gente que achou muito erro. Essa edição aqui de Mansfield Park, que é a única que eu tenho nesse novo formato, tem uns errinhos sim de revisão, tá? Essa edição eu comprei em 2019 e o que chama atenção nessa edição, além da estética, né, ser muito bonita por fora, é que sempre no meio tem uma página que é uma colagem. O bom da Martin Claret, na verdade, é porque são livros que entram em promoção com mais facilidade, que tem um custo-benefício grande. Então, assim, carece de texto de apoio, porém, tem outras coisas. E nem todos carecem de texto de apoio, porque, por exemplo, Drácula tem um texto bacana, né, sobre como é o vampiro, enfim, em várias culturas. É pequeno, mas é interessante. Então, assim, vai realmente do seu bolso, porque são edições que têm mais promoções. Por exemplo, Os Miseráveis, que é esse negócio gigantesco, tem até 2 fitilhos, né, pra gente conseguir marcar, foi só R$40, né? Então, assim, dificilmente você encontra um livro clássico nesse formato, capa dura, por esse valor. Então, é por isso, sabe, que eu fui atrás. Mas eu li também, tive essa experiência de ler em conjunto com essa mesma amiga que eu li Persuasão, né, que é a Dani, e ela leu naquela edição que era da falecida Kozak Naif. E tem diferença, porque tem muita nota de rodapé que contextualiza você melhor. Esse é um livro que eu gostaria de ter, contextualização, porque fala, às vezes, da ambientação de Paris, mas a gente não sabe como era, né, a gente não tem essa vivência. E aí a nota de rodapé trazia sobre isso, enfim, tem a questão de que é desconfortável, muito desconfortável de se ler, porque é gigante. Livros assim, eu acho que é melhor em 2 volumes. Tem outras editoras que fazem em 2 volumes, se não me engano, a Nova Fronteira, inclusive. E se for traduzido direto do francês, é ótimo, né? Porque, enfim, não tem esse telefone sem fio. E apesar do desconforto, a diagramação é muito boa, tá? Os livros das Irmãs Brontë têm esse diferencial que tem essa lombada exposta. Não tá descolado, não é defeito, é um charminho que eles fizeram. E assim, eu nunca tive dificuldade com isso. Eu não tenho nada a favor nem nada contra. Dizem que quando é um volume mais encorpado, tipo Morro dos Ventos Uivantes, Genero, que são edições mais robustas, né, mesmo, né, muitas páginas, há uma facilidade de descolamento, porque não tem esse apoio aqui na hora de abrir. Enfim, dizem, né, não tenho essa experiência. Mas assim, é bem bacana porque não fica... O livro ele abre direitinho, sabe? Então é relativamente confortável. Espaçamento, diagramação, tudo muito bom. Tem um texto de apoio muito bacana aqui sobre o papel da educação da mulher nessa época, que eu acho que ajuda a entender não só esse período, como outros períodos, né? Até a época da Jane Austen, como essa mudança da educação da mulher no período georgiano, como é no vitoriano, por que essa questão de ter preceptoras nas famílias se tornou mais comum. Enfim, é interessante. Eu gostei, é aquilo que eu falei. Nem todo livro traz uma nota de apoio, um suporte, mas quando traz, é bem-vindo. E das obras assim de cuidado gráfico mais diferentes que talvez eu tenha para apresentar, essa daqui de Mulherzinhas. E assim, é uma edição que tem várias ilustrações no meio, tem esse cuidado. Eu vou procurar alguma para mostrar mais de perto depois. Ó, essa daqui é bem bonitinha, bem, assim, delicada. Tem um texto de apoio que, na verdade, por vir antes do livro, ter lido antes do livro, ele me pontuou alguma coisa que mudou a minha percepção. Eu tive a minha leitura totalmente voltada sobre essa percepção que foi apontada aqui. Não sei se eu gostei de ser apresentada isso no início, eu preferia que fosse no final. É um livro que, apesar de grande, é confortável de se ler. E vale lembrar que, como praticamente todas as outras editoras, essa daqui também publica 2 livros, tá? É Mulherzinhas, a primeira metade, e a segunda é Boas Esposas. Quase todas as editoras fazem isso aqui no Brasil, e acho que lá fora também. Também tem o Charles Dickens, né? Um Cântico de Natal. Outras editoras trazem como um conto de Natal, mas a Martin Claret traz um Cântico de Natal. Tanto a versão, né, brochura e tal, quanto essa versão capa dura. Super confortável. Tem algumas ilustrações, se não me engano. Ó, tem ilustrações. É muito bonita por dentro, realmente, a diagramação. É bem bacana de se ler. Essa história aqui, na verdade, essa publicação tem outras histórias. São histórias mais sobrenaturais do Charles Dickens. Mas eu só gosto de um Cântico de Natal mesmo. A capa é belíssima, tá? Muito bonita mesmo, tem pontos de luz. A única coisa que, assim, talvez seja um ponto negativo é que perdeu um pouco de cor. Era um roxo mais vívido quando eu comprei isso lá em 2020. Hoje já tá meio apagado, mas eu não acho que é necessariamente um demérito, porque a gente tem que entender que as coisas têm uma vida útil e que tem um desgaste, principalmente quando se fala de cor, enfim. O Conde de Monte Cristo. Essa é daquela edição que é dupla face, sabe? Você pode mudar a jacket da forma que mais lhe convém, e é dourado por dentro, é bem bonito. Eu nunca li esse livro, eu não sei dizer como é, se tem texto de apoio, se não tem, bora ver aqui. Ó, no caso você poderia mudar a capa que vem, é a capa da máscara, e aqui é uma capa de um jogo de xadrez sangrento. E a folha de
guarda remete ao tempo de prisão dele, né? Como se fosse ele contando os dias para ser liberto. Tô vendo aqui que tem sim um prefácio, né? Então já tem um textinho de apoio para ajudar você a localizar. Mas é aquilo, se você assistiu Avenida Brasil e gostou, certamente você deve gostar de Conde de Monte Cristo, porque foi uma inspiração. É difícil de segurar, é uma edição desconfortável, tá? De se segurar. É uma diagramação relativamente confortável, não é super espaçada no entrelinha, mas tem boa margem, bom tamanho de fonte, papel levemente amarelado. Nesse sentido, é sim confortável. Não tem ilustração, tem só um fitilho. Mas, enfim, eu não tenho muita pra falar, mesmo porque eu não tive essa experiência de leitura. E agora a gente pode falar de umas edições que eu peguei em sebo, que são de uma editora chamada Martins. Eu não sei se é um segmento do grupo Martins Fontes, se era o nome antigo da Martins Fontes, porque são livros antigos e são livros do Jorge Amado. Ah, mas Jorge Amado é clássico? Entra na mesma questão da Agatha Christie. Acho que é canônico o suficiente na nossa literatura, referenciado o suficiente na nossa literatura há muitas décadas, há muito tempo, a ponto de sim ser considerado clássico. E esses livros, esse daqui é Os Velhos Marinheiros. Tenho várias dessas edições. E todas seguem o mesmo padrão, acho que nem adianta falar muito sobre, porque todas são muito semelhantes nesse sentido de ter uma boa margem, uma letra um pouquinho pequena e um entrelinhas quase que inexistente. Basicamente, esse é o padrão de todos esses livros. São livros antigos, sabe? São publicados nos anos 70, mas é o que tem pra hoje. São edições, assim, que me chamaram pela estética, né? Tava ali diferente no sebo, diferente das edições. Tem ilustração, não é comum, não é muita ilustração, mas tem algumas. Essa daqui é de São Jorge dos Ilhéus. Eu também tenho Os Subterrâneos da Liberdade, tomo 1. Eu tenho toda a trilogia também nessa mesma edição, segundo volume dos Subterrâneos da Liberdade. Todas essas capas, elas são iguais. Esse daqui é País do Carnaval, Cacau e Suor. São 3 livros em um. Mar Morto, Os Subterrâneos da Liberdade, mais um tomo. Por último, eu tenho esse daqui que é Tenda dos Milagres. E aí, do grupo Martins Fontes, eu também vou pegar um outro que é As Crônicas de Nárnia. Eu tenho esses 2 volumes, os 2 primeiros e os únicos que eu li. Texto é página branca, mas gigantesco, sabe? A fonte é muito confortável de se ler, até porque é uma história para criança, né? Não é muito ilustrada, mas é para criança e é confortável de se ler. Hoje a gente já encontra, acho que pela HarperCollins, e eu sei que estão com um tratamento tão bom quanto esses aqui, né? E são papel amarelado, mas eu acho que a diagramação é semelhante. E, no geral, eu acho que, assim, eu acho caros da HarperCollins, mas eu acho que, para quem aprecia, né, deve valer o investimento, porque, enfim, vale a pena. A editora mais charmosinha do momento, acho que há muito tempo é a editora charmosinha do momento, é da Penguin, né? A Penguin, ela tem aqui no Brasil, por um contrato com a Companhia das Letras. Eu tenho, por exemplo, Hamlet, eu tenho 2 versões de Hamlet, vou mostrar depois a outra. E Hamlet é a história mais longa, né, do Shakespeare, mas aí se você pensa que tudo isso aqui é história, não, é tipo metade só. Daqui pra trás é só nota de rodapé, então assim, praticamente metade do livro, sabe? Então é uma editora que traz muito encorpada essa questão de notas de rodapé. São edições confortáveis de se manusear também. A letra não é tão grande, porém não é desconfortável de se ler. A cor do papel é boa, a margem é boa, no geral. Eu acho charmosinhas, apesar dessa, em específico do Hamlet, eu achar meio feinha. Aí nessa leva eu também tenho Don Quixote. Eu tenho em box, né? Esses volumes que são muito grandes, a Penguin já divide em box, né? Com 2 volumes, por exemplo, tem Os Miseráveis, que é aquele grandão que eu tive dificuldade para manusear, eles têm e também é dividido em 2 volumes. E aqui, por exemplo, essa do Don Quixote, eu acho que a fonte é um pouquinho maior que a de Hamlet, tem essa impressão, mas no geral não é uma diferença muito grande. É bom para manusear, tem muita nota de rodapé, tipo, daqui para trás é só nota de rodapé também. E aí entra naquilo, né? Se vale para você ficar indo ou voltando. No caso de Hamlet, que é esse daqui, eu achei que muitas notas me ajudaram a entender muito sobre o período, sobre como a sociedade da época considerava os espíritos, os fantasmas e tal. Mas sim, é um pouco cansativo o fato de que as notas só ficam no final. E aí você tem que ficar indo e voltando, sabe? É cansativo, eu preferia que fosse de rodapé em vez de nota de fim. Mas é isso, então tenho aqui Don Quixote, com essa, enfim, com essa capa aqui. As capas, elas têm essas ilustrações aqui também do box. Tenho também o David Copperfield, que, contrariando o que eu falei, é um calhamaço e é inteiro, né? Só ele vai quebrar a lombada quando eu ler, eu ainda não li, tá? E aí eu não comentei, mas os 2 livros que eu li já, eles têm texto de apoio, tá? Então, pra quem gosta, se interessa, deixa eu ver se David Copperfield tem. Nossa, tem um texto da Virginia Woolf sobre David Copperfield nessa edição. Então, assim, deve ser interessante pra quem gosta. Mesma coisa, tem uma diagramação igual a do Don Quixote, né? E aí é interessante que os livros da Penguin, no geral, o único padrão deles é ter essa base aqui preta e essa faixa, escrito Penguin Companhia, mas de resto, eles não têm um padrão nas imagens, né? E eu tenho também o Grande Gatsby, nunca li, tá? Deixa eu ver se tem texto de apoio. Tem texto de apoiozinho, né? Não é muito grande,
mas tem, nossa, sim, tem 59 páginas de introdução de um cara chamado Tony Tanner, que eu não sei quem é. Enfim, né, isso já é um livro curto e tem 60 páginas de introdução, então imagine como é curta a história. A Penguin, ela faz parte do grupo Companhia das Letras, né? Então, eu também vou entrar nesse balaio e já vou falar dos livros que a Companhia das Letras traz, como, por exemplo, Guerra e Paz. Eu já tirei aqui do box, mas é aquilo, aquele box super estruturado, diferente do da Penguin, é no mesmo padrão dos da Nova Fronteira. E esse box de Guerra e Paz, ele é em relevo, tá? Ele tem alto relevo e tem verniz localizado, é bem bonito, assim, visualmente, assim, quando a gente tá perto. Talvez nas fotos, se você procurar na Amazon, você não vai achar tudo isso, mas de perto eu garanto que é bonito. E aí tem esse Guerra e Paz, que é um livro de, assim, cerca de 1.800 páginas, que é dividido também em 2 volumes. E essa tradução aqui, né, para quem gosta de saber, é direto do russo e foi, na verdade, a tradução comprada da Kozak Naif. A Kozak Naif é uma editora que tinha muito respeito, mas fechou as portas. Tem texto de apoio, sim, tanto antes quanto depois. Tem uma apresentação aqui do Rubens Figueiredo, que é o tradutor, que ele até fala sobre por que ele manteve muitas das frases em francês. E aí, ao final desse segundo tomo aqui, tem um outro texto extra, que é um ensaio baseado, na verdade, em uma fábula grega que fala sobre o mito da raposa e do porco-espinho, enquanto a diagramação não é das mais confortáveis, porque a letra é um pouquinho apertadinha, tá? A fonte é pequena, tem bom espaçamento, mas a fonte é pequena. Nessa leva também eu tenho Ana Karenina, e é a mesma questão da diagramação, tá? Do Guerra e Paz. É do mesmo tradutor, que é o Rubens Figueiredo, que também apresenta a obra. Tem um pós-fácil, né? Também uma literatura de apoio. Então, eu só tenho esses 2 livros do Tolstói pela Companhia das Letras, mas eu acho que todos seguem esse formato, até porque todos têm, né, esse padrão visual também externo. Eu tenho essa edição aqui maravilhosa de Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, assim, maravilhosa, eu digo visualmente, né? Talvez quando você procura na Amazon não dê pra ver, mas ele tem um relevo muito bonito, sabe? É todo assim, emoldurado, é realmente muito bonito. E o Edgar Allan Poe, ele é um autor que, por ser, né, domínio público, clássico, ele tem várias casas, né, aqui no Brasil, e talvez muitas dessas histórias que estão aqui você vai ver em outros compilados, como, por exemplo, Dark Sage, a própria Martin Claret. Então, assim, tem uma quantidade, de contos, histórias bem famosas. Toda uma edição bem confortável, tá? De pegar também, não só de se ler, mas de pegar, porque apesar de ser capa dura, é uma capa dura pequena, né? Então, não fica aquela coisa pesada. Eu gosto dessa edição. E aí, também dessa editora, eu tenho 1984. A Companhia das Letras, ela tem 2 edições de 1984. Uma que é capa, né, normal, comum, mais maleável. E outra que é essa daqui, só que, infelizmente, para minha tristeza, é de tecido. E é péssimo isso, porque tecido sujo você não pode lavar, né? O papel você passa um álcool e tal, mas o tecido deixa impregnado de uma forma diferente a sujeira. E a única diferença dessa edição aqui para a que é capa comum é que tem mais textos de apoio. Essa daqui é uma edição realmente ampliada, com muito mais estudo sobre, com uma publicação maior de textos. Mas a história é a mesma, a tradução é a mesma. Então, se, por exemplo, acho que tem uns 8 textos de apoio aqui, é muita coisa, né? Porque não é um livro tão grande assim no geral, mas tem muito texto de apoio de verdade. A diagramação eu acho um pouquinho apertada, não vou mentir. O tamanho da fonte foi entrelinha, mas enfim. Inclusive eu tive a experiência de ler esse livro em parceria com a Dani, né, minha amiga de leitura conjunta, e ela releu numa edição da Antofágica. Ela gostou mais da tradução da Antofágica porque ela já tinha experiência de ter lido nessa daqui. Mas em capa comum, brochura, eu tenho essa daqui, que é a Revolução dos Bichos, que é assim, é uma das mais baratinhas que se tem pra comprar. Eu já achei esse livro assim por R$12, sabe? É bem acessível. Tem um pós-fácil. Eu gosto muito desse livro, é um dos meus favoritos. Eu gosto dessa edição. Não é super luxuosa, mas ela é boa. Ela tem uma escolha de fonte interessante. Não é uma fonte que a gente vê normalmente em livro. E aí da companhia também tem esse daqui, que é o Que é Fascismo e Outros Ensaios, que é basicamente uma coletânea de ensaios que o George Orwell publicava, né, em periódico, jornal, essas coisas. Mas eu não lembro, eu li isso daqui na época que lançou, eu não tenho a mínima lembrança sobre como são esses ensaios, sobre o que eles falam, além de, claro, falar do fascismo. Essa diagramação é a mesma de A Revolução dos Bichos. Mas a Companhia das Letras tem muitos selos, né? E um dos selos de clássico também é a Zahar. Os pequenininhos são o Mágico de Oz e o Lobo do Mar. É uma edição graciosa, sabe? Tem imagens, ó, essa capa aqui, né? Essa folha de rosto é como se fosse a estrada de tijolos amarelos. Tem ilustrações por ser um livro infantil. Tem um bom espaçamento também. Aqui eu tenho o Lobo do Mar, também tem uma folha de rosto bonitinha. Também não tem uma super apresentação, ó, tem 2 páginas aqui de apresentação e já pula pro capítulo 1. E aí, em tamanho grande, eu tenho Jane Eyre, da outra irmã Brontë, né? Eu tenho uma irmã Brontë, cada editora.
E aí que, ó, é uma edição comentada e ilustrada. Mas assim, ilustração por ilustração, como eu comentei, a de bolso também tem ilustração, né? O tamanho da fonte é um pouquinho pequeno. De texto de apoio temos uma edição mínima da própria autora, só que sob o pseudônimo, né, de um homem, porque ela publicou fingindo ser um homem. Enfim, né, sabemos dessa história que mulheres não podiam publicar, né, sem ser levadas a sério, então elas muitas vezes recorriam a pseudônimos. E outro selo que temos aqui também é Companhia das Letrinhas, que é o selo infantil, e eu tenho esse daqui que é Como o Grinch Roubou o Natal. E aí, o que eu acho legal de falar desse livro é porque quando eu tive interesse, eu tenho ciência de que o Grinch é uma história rimada, é um poeminha infantil, e eu tava, assim, inclinada a comprar em inglês para ter acesso, né, às rimas originais. Só que essa edição aqui estava na casa dos R$20 e a edição em inglês estava na casa dos R$90. Então, por uma economia de R$70, eu decidi comprar essa daqui com, assim, um pouco de receio, né? Porque não seria a mesma rima. Eu acho que nesse sentido, quando se fala de rimas, é interessante, né? O original. Só que o que eu não sabia é que, primeiro, o texto original tem aqui atrás, tá? Tem em tamanho menor, mas tem o texto original em inglês. E principal é que a rima em português é maravilhosa. A Bruna Beber, talvez por ela ser poetisa, e ela é tradutora, né, de livros infantis, já com essas riminhas, ela fez um trabalho fenomenal, porque além de captar a essência daquela estrofe, ela fez de uma forma rimada muito boa mesmo. O trabalho dela tá, assim, sabe, ela fez um negócio com maestria aqui. Eu tenho muitos elogios ao trabalho dela, inclusive até já ouvi um podcast dela sobre poesia. Eu nem leio poesia no geral, mas eu achei interessante, eu quis dar esse crédito para ela. E sobre a edição em si, não tem muito o que dizer, porque é uma edição típica infantil, então aquele padrão, ilustração, fonte bem grande, bem legível, bem simples de ler, é bem bacana. Cada página contém uma estrofe do poema, né? Então, assim, é um trabalho bem bonitinho, bom uso de cores, geralmente só preto, branco e vermelho, né? Que, por incrível que pareça, não tem verde, o Grinch nunca é representado como verde aqui, tá? É um livro bem gostosinho, sabe? Bem maleável, pra criança, é ótimo. Adulto também, se você gostar da história do Grinch, vale a pena. E falando em Natal, também posso falar desse daqui, que é o Natal dos Fantasmas, da editora Wish. E essa daqui é uma publicação, porque não se tem muita noção aqui em um país tropical, né? Mas lá fora, né, principalmente Inglaterra, tem-se esse hábito de contar histórias de fantasma durante o Natal, porque o Natal é comemorado no inverno, uma época de pouca incidência solar, muita escuridão. Então tinha-se esse hábito, né, não sei se ainda se mantém, de contar histórias sobrenaturais nessa época, né, ao redor da lareira, na noite de Natal, esse tipo de coisa. E aí tem vários autores famosos, né, principalmente vitorianos. Em termos, assim, de publicação mesmo, não tem nada a falar mal, nada, belíssima, sabe, um trabalho primoroso, em todos os detalhes cuidadosamente pensados, extremamente confortável de se ler. Eu não tenho nada a falar sobre a publicação em si. É uma edição, assim, bonita de se ter, bonita de se olhar, bonita de se manusear, confortável, no tamanho certo para um capa dura. Não sei se agora que essa editora foi comprada pela Darkside, se vai mudar o padrão do papel, porque a Darkside tem um papel mais áspero e esse padrão aqui tem uma qualidade maravilhosa também, ele é bom de pegar, diferente dos da Darkside, então eu não sei se essa qualidade vai mudar. E falando em Darkside, eu tenho alguns clássicos também, por exemplo, eu tenho essa edição aqui de Frankenstein, que é da Darkside, então tem aquele papel um pouquinho mais áspero, na verdade esse daqui nem é tanto, e é muito bonita também, visualmente falando, tem um cuidado muito bom, sabe, é todo cheio de imagens. Olha só esse, não é nem um menu, esse sumário, olha só que coisa mais linda, é muito bonito realmente de se ver. É uma edição que, embora a Darkside não seja a casa de clássicos mais famosa, eu acho que é muito assim de coleção, sabe? Esse livro é muito bonito. A fonte é um pouquinho apertada, não vou mentir, é um pouquinho apertadinha, mas não atrapalhou minha experiência. Tem 3 prefácios, né, porque fala das várias publicações de Frankenstein, né, porque teve algumas alterações. Tem alguns contos, tem 4 contos da autora, tá? Então vale a pena também se você quer conhecer outros trabalhos da autora. E é uma edição que é mais fácil de entrar em promoção também. Eu recomendo, tá? A letra é um pouquinho pequena, mas eu acho que não deve muito a outras editoras que são famosas por clássicos. Orlando, da Virginia Woolf, que também foi um presente do Gabriel. E também é uma edição que tem um texto de apoio que até me ajudou a entender como funcionava essa questão de herança, né, na Inglaterra, porque esse livro foi publicado no início do século XX,
mas fala de uma questão que permeou muito a vida de mulheres, que a gente vê lá em outros séculos, desde a época da Jane Austen, sabe? Em que não mudou, que é a questão do direito à herança por parte das mulheres. E Orlando é uma história muito visionária sobre uma pessoa que nasce homem em determinado momento, vira mulher, transiciona de gênero. Eu achei boa essa publicação da Dark Side, e o que é legal é que eles pegaram fotografias que existem de fato e foram ilustrando pra gente como se fosse Orlando e a mudança do Orlando para a Orlando ao longo dos anos, né, da vida dela. Tem ilustrações também. E aí temos edições da Príncipes. Cinza Martin Claret era a editora que a gente recorria quando precisava de um livro barato para a escola, um título assim obrigatório. Agora é a Príncipes que está nesse papel, porque é uma editora barata, né, que se propõe a fazer livros acessíveis. Não são bonitos, mas são acessíveis. E aí eu tenho um que tá no plástico, vou tirar aqui com vocês, que é Hamlet. Eu comprei esse livro, é um livro barato, só que eu descobri que não é a versão original, é um texto adaptado para prosa, ou seja, não é no formato de um texto, né, dramatúrgico. Então, as primeiras impressões que eu tenho é que eu sempre tenho sobre os livros da Penguin, que são livros extremamente confortáveis de se manusear e de se ler. Eu não sei em termos de tradução porque eu não li, mas é aquele texto enxuto, você não vai ter uma apresentação, você já vai ser jogado, ó, o sumário já joga você pro capítulo 1. E é isso, não tem muito o que falar, tem uma ilustração no início de cada capítulo, e é basicamente isso. É super gostosinho de se manusear, eu não tenho nada contra Príncipes, eu acho boas edições. E são tão baratinhos, ó, que esses livros aqui, por R$26, eu comprei inclusive no link de uma criadora de conteúdo, que é amiga minha. Inclusive, gente, se vocês tiverem interesse em ler, comprar qualquer um desses livros, eu tenho um link de afiliado na Amazon. É bacana, sabe? Eu acho que independente de ser eu ou outra pessoa, sempre que vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, busquem o link de alguém que cria conteúdo. Você não paga nada além, você ajuda a gente que está criando. Fica aí, né? Se você quiser comprar, sei lá, um estojo, uma borracha, um livro, qualquer coisa, vale a pena pra gente que tá aqui do outro lado, é bem bacana. Não precisa ser eu, mas lembre-se sempre de valorizar o trabalho do criador de conteúdo que vocês acompanham. Eu falo porque eu também muitas vezes esquecia. Então fica aí, né, porque eu adquiri esse hábito de sempre ter os links salvos dos meus amigos, eu vou lá e compro. E aí tem esse kit do H.G. Wells, que tem A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau e O Homem Invisível. Eu ainda não li O Homem Invisível, mas os outros livros eu já li. E são basicamente livros de aventura, né, vitorianos, não te joga nenhum contexto, mas assim, se você sabe que nesse período já se falava muito sobre a questão da evolução de acordo com a perspectiva do Charles Darwin, né, porque não foi ele que criou, né, todos esses estudos sobre evolução, mas ele que disseminou a visão dele com uma forma mais, né, assídua, mais frequente na mentalidade do povo. Então dá para ter uma noção de como isso se desdobra no período e nos autores, né? A gente tem esses dois aqui, dão um panorama bacana. É bem farofa, tá? É bacana, muito bacana, mas também é uma boa diversão. É muito legal. E aí eu também tenho em capa dura esse compilado também de ensaios, igual a Companhia das Letras fez, a Príncipes também fez de ensaios do George Orwell. Esse daqui é Dentro da Baleia e outros ensaios. E a diagramação super confortável, super, super, super. Mas não tenho muito a falar sobre. Então aqui é uma coletânea, né, ó, entre as décadas de 20 e 30, basicamente. E por último, né, desse vídeo, não é o meu último clássico, mas a bateria da minha câmera não está aguentando, então é um sinal para eu encerrar este vídeo. Então eu quero encerrar com esse título aqui, que é Relações Perigosas, ou As Relações Perigosas, né, depende da tradução. E essa aqui em específico é da editora Nova Cultural, dessa leva também de volumes de sebo. A diagramação apertadinha, é uma edição que a gente já vê que tá bastante manuseada, mas não é nenhum demérito. Deixa eu ver de que ano é isso daqui. Olha, não é tão velho quanto eu imaginava, é de 1995. Então, gente, esse foi o vídeo com a primeira leva dos meus livros clássicos para vocês conhecerem. Eu espero que tenha sanado vocês, ajudado quem tinha aí dúvidas sobre qual editora comprar. Me digam aí, se vocês quiserem que eu mostre o restante da minha coleção, que talvez não caiba só em um vídeo, talvez caiba em 2 vídeos além desse, porque realmente é muito livro. Enfim, me digam aí, né, pra eu saber se vale a pena o esforço, se vocês têm interesse, porque eu tenho que movimentar muito livro aqui, acho que até o meu carrinho enquadrou aqui do meu lado em algum momento, porque é muita coisa, eu precisei realmente trazer. Se vocês gostaram, eu convido a dar um like, né, pra mostrar que pro YouTube e pras outras pessoas que vocês gostaram desse tipo de vídeo, que ele é relevante, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E é isso, então até a próxima e tchau, tchau!